sobre milagre na nossa vida, irmãos. Eu acho que não existe ninguém nessa noite que não busca um milagre. Às vezes não aquilo que você precisou um dia, mas não existe ninguém, não existe casa, nenhum de nós que não precisa de algo novo do Senhor. Pode ser um milagre no seu casamento, um milagre na sua saúde, né? Foi ensinado as pessoas irem na igreja para receber algo. Isso é muito errado, porque isso é uma cultura abrasileirada. Um judeu, ele não vai na igreja para receber, ele vai no culto para sacrificar. Quando um judeu convida o outro para uma sinagoga, ele vai pensando o que entregar para o meu Senhor nessa noite. Não se trata de nada, não se trata de bens. A primeira coisa que ele entrega é um coração a Deus. E na nossa vida, né, nesse evangelho abrasileirado nosso, você quer convidar alguém para a igreja, é dizer: fulano vai cantar, o Fernandinho vai estar lá, a fulana tal, né? Eles vão adorar a Deus, mas os olhos deles estão naquele que vai, né? Vai ter um jantar, irmão, é crente, gosta de um jantar, que é um negócio de doido. Então ele vai para receber, e foi nos ensinado a ir para receber e não ir para sacrificar. Sabe, o milagre da nossa vida é algo que vai acontecer. O milagre não é um fato que acontece, mas é um lugar que você acessa. E eu queria nessa noite te ensinar a acessar esse lugar. Sabe, Jesus, durante toda a sua vida, ele fez milagre na vida de pessoas. Mas por que Jesus fazia milagres? Porque como um bom e grande evangelista, aonde ele tocava, onde ele estava com as pessoas viam, o seguiam e iam atrás dele. Já pensou que é Jesus, o Filho de Deus, saber que tinha uma porção poderosa e durante 30 anos andar lá das pessoas, querendo tocar em alguém, querendo curar alguém, mas ouvindo o Pai dizendo: ainda não é o tempo. Nós vamos entender na nossa vida que vai haver o tempo das coisas acontecer, né? Eu sou uma pessoa que eu já tomei umas cacetadas da vida, por querer fazer coisas antes do tempo, sabe? Eu me converti, irmãos, eu tinha uma paixão por Deus, uma vontade de salvar o mundo, e eu confesso que eu errei algumas vezes por excesso de vontade de fazer. Então também nós vamos entender o tempo e o modo, porque tem aqueles que têm um excesso de vontade, e tem aqueles também que não vão nunca, né? Tem aquele ungido com óleo demais e o outro ungido de óleo de freio. A gente tem que achar um lugar nesse templo e não perder o tempo da visitação, porque Deus tem uma palavra sobre cada um de nós. Deus falou. Eu acredito que cada pessoa, quando casou, irmãos, no casamento, né, fez uma aliança, acreditou que Deus fazia algo na casa dele, e no meio dos problemas, das situações contrárias da vida, começa a achar que não está bom, começa a achar que eu vou largar mesmo, que é o resultado. Mas quando você casou, falou que até a morte o separe. Então alguém vai ter que morrer. Quer ser você? Não foi assim sua aliança que você fez, ou foi só a minha? Quando eu casei com a minha esposa, eu falei: até que a morte o separe. Ah, pastor, então eu vou separar. Então eu vou orar e falar: Deus, me mata, para minha esposa viver nessa terra. Amém, irmãos? Porque é isso que um homem tinha que fazer. Quando a gente pensa em largar, a gente esquece do voto que fez um dia, né, pastor Ismael? Quando a gente entrega a vida para Jesus, ninguém coloca uma arma em você e fala: entrega a vida para Jesus. Você vai lá aos prantos, dobra seu joelho e entrega a vida para Jesus. Só que você entrega, mas depois você quer ela de volta. Então você não entregou. Se você fez algo, um sacrifício a Deus, não queira tomar de Deus aquilo que você entregou. Nós precisamos nesses dias ter um evangelho de responsabilidade, tirar de nós, o meio de nós, assim como igreja, o mimimi, irmãos, o mimimi. Nós precisamos ser uma igreja madura. Se a gente não for igreja madura, deixa eu te falar, não vamos ser salvos não, irmãos, porque a Bíblia diz que nos fins dos tempos, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Não é aquele que aceitar Jesus, não é aquele que descer as águas, é aquele que perseverar. Então, irmão, quando a gente desce as águas, a velha criatura morre. Mas deixa eu te contar um segredo, ela sabe nadar, tá? Vira e mexe, ela entra dentro de você assim, vira e mexe, você tem que pôr a mão na sua cabeça, você mesmo, e dizer: aparta de mim, Satanás. Sabe só eu que tenho pensamentos às vezes não agrada a Deus? Eu acredito que alguns podem não ter ainda. Tem dia que eu ponho a mão na minha cabeça e falo: Deus, tem misericórdia desse homem ruim que eu sou. Muitas vezes no dia a dia, quando não há resposta que eu dou, muitas vezes em não conseguir ser o marido que a minha esposa precisa, muitas vezes não conseguir ser o pai que meu filho precisa, e não conseguir ser o pastor que as pessoas precisam, porque eu vou prestar conta de cada um de vocês para Deus. Eu acho que Ele vai me mostrar no seu
teu tablet lá, só passar os rostinhos e falar: esse aqui você fez, esse aqui não você fez, e eu vou passar pelo tribunal de Deus, amém, irmãos? Então todos nós iremos passar por esse tribunal. Nessa noite eu queria te levar a esse lugar de conhecer Deus, conhecer Jeová Rafá, o Senhor que te sara, amém, queridos? Os judeus dão muitos nomes para o Senhor. Jeová Chamar, é o Senhor está aqui. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Roshi, o Senhor é o meu pastor. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Como a gente clama esse Jeová Jireh às vezes, né, Gilberto, né? Na nossa vida a gente fala: o Senhor vai prover, o Senhor vai prover um milagre, o Senhor vai prover, irmãos. Então esse é o Senhor, Jeová Jireh. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. E Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Nessa noite eu queria te levar a conhecer Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Pastor, mas qual é o maior milagre da Bíblia? O maior milagre é a salvação. Ele fez muitos milagres e diz que coisas maiores faríamos que ele. Já parou para pensar, irmão, quando a gente estuda as Escrituras, né, se todos os milagres que Jesus fez na Bíblia fossem escritos, não caberia em nada nas Escrituras, que foram 3 anos e meio, todos os dias fazendo milagres. Todos os dias ele acordava, já tinha pessoas esperando ele, como a gente vê quando ele entra em Jericó, o cego de Jericó vai junto dele. Zaqueu estava em cima de uma árvore. Deixa eu contar uma coisa, essa é uma passagem que aconteceu no mesmo dia. O cego estava na entrada de Jericó e estava Zaqueu em cima da árvore, mas foram 3 anos e meio. Já parou para pensar quantos e quantos milagres Jesus fez? Já parou para pensar que é a responsabilidade de dizer que coisas maiores que ele a gente vai fazer? A minha pergunta é: por que a gente não está fazendo? O que nós estamos esperando? Não, pastor, um dia vai passar alguém doente, irmão, eu tenho um dom de cura. Tá cheio, irmão, na porta da UAI está cheio, hein? Vai lá e fala assim, né? Chega dentro da UAI e fala assim: olha, o Deus me deu dons de cura e eu queria orar. Irmão, se 5, 6 não levantar a mão, você me fala que eu vou lá com você. Está todo mundo doente, irmãos? O Senado do milagre é a enfermidade. Então você tem que ir aonde? Aonde estão as pessoas doentes. Pastor, eu tenho uma palavra de Deus, eu sou um homem do ensino, mas de que eu ensinar na igreja, irmão, tem muito lugar precisando de ensino, caso de recuperação, tem tanto lugar, irmão, precisando de um ensino bom. E por que nós não nos movemos? Porque muitas vezes nós estamos brigando, irmão, por causa de um microfone de uma igreja. Pelo amor de Deus, é muito pouco. Jesus espera tanto de nós, mas também tem a oração. Você ora, depois você age, tem ação. O final da palavra oração é ação. Então onde Deus vai te levar para fazer milagre, não é o lugar que eu vou. A sua empresa, quem tem que orar com os enfermos lá é você. Quantas pessoas passam por nós falando: estou na enxaqueca hoje, e você não tem a capacidade de falar assim: posso orar com você? Quantos passam por nós no nosso trabalho dizendo: estou com dor de cabeça, estou mancando, estou numa dor na perna? Fala: posso orar com você? Põe a mão no joelho dessa pessoa e ore com essa pessoa. Sabia que Deus pode curar no mesmo momento? Ou pode não curar também? Mas se Ele disse que coisas maiores faríamos, por que a gente não está praticando? Então assim, Ele está nos colocando uma prova, e boa parte de nós estamos sendo reprovados, porque nós não exercemos aquilo que Ele disse para nós. E por que Jesus curava? Já para pensar por que Jesus curava? Curava porque as pessoas o seguiam, né? Era uma maneira evangelística dele fazer coisas, milagres, porque ele era o Filho de Deus. Mas o maior objetivo de Jesus curar é por essa música que nós cantamos. Jesus apontava para a eternidade, assim na terra como no céu. Não haverá mais choro, não haverá mais paralítico, não haverá mais cegos, não haverá mais nada. Então quando ele curava um homem, ele apontava para aquilo que é eterno. Ele não curava simplesmente por curar, ele curava e dizia: vai, a tua fé te salvou. Salvação e cura eram ligados uns aos outros. Os judeus diziam: mas quem é ele que salva? E ele dizia: então está curado também. Deixa eu te falar uma coisa, tudo na nossa vida apronta para aquilo que é eterno. Nós precisamos desfrutar daquilo que é eterno, já que na terra nós já estamos vivendo um pedaço do céu. O problema é que a gente está pensando assim: meu problema, minha conta, minha família, meu filho. E a gente esquece, irmãos, que nós temos
o que Isaías não teve, o que Jeremias não teve, o que Obadias não teve, o que Sansão tinha, um espírito que vinha sobre, mas hoje o espírito mora dentro. O sonho de Sansão era ter um poder, o espírito dentro dele, mas o espírito vinha sobre ele. Quando cortaram os seus cabelos, acabou a força. Deixa eu te contar, com cabelo, sem cabelo, com pouco cabelo, mais ou menos igual eu, não está aqui, irmão, está aqui, ó. E por que você não pratica, está dentro de você? Por que você está esperando, irmãos? Não, o dia que der certo, o dia que vai dar certo é hoje, o dia que vai dar certo é agora, é sair daqui, dentro de um ônibus, dizer, eu quero orar com alguém, é no seu carro aqui agora, vir uma pessoa parada numa calçada, dar de comer para ela, mas dizer, posso orar com você? Deus quer mudar a sua vida, sabe? Um dia um cara falou para mim, eu passo aqui todos os dias, e tem um cara pedindo moeda, eu falei, que dia que você parou para falar com ele? Um crente, bravo, porque todos os dias ele passava num semáforo, e tinha um cara lá parado, e eu falei, qual foi o dia que você parou para orar com ele? Qual foi o dia que você parou para dar uma palavra para ele, para dar uma oferta para ele? Nunca. Então assim, às vezes ele está aqui até hoje por sua culpa, que até hoje não entendeu que ele pode estar aqui, Deus está marcando um encontro com vocês todos os dias, e eu pego pesado, né, irmão, e você pode ir para o inferno por causa dele. Porque se Deus colocou ele na sua frente, e você está negligenciando isso, você pode perder a sua salvação, por causa de um homem, porque a Bíblia fala que vale mais um homem, do que o mundo inteiro. Jesus apontava para a eternidade, mas na Bíblia nós temos algo, que aponta que é a lei de primeira menção. Todas as vezes que você vê algo na Bíblia, você vai ver aonde foi escrito a primeira vez, e aqui eu queria te levar a entender um pouco sobre Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 22. Êxodo, capítulo 15, verso 22, diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Sabe, uma situação contrária, eu e você vivemos todos os dias, após ver um milagre. Por que eles viram um milagre? Porque esse momento aqui, Êxodo 15, obviamente está antes de Êxodo 14, mas o que aconteceu em Êxodo 14? O mar se abriu. O povo que viveu escravo durante todos os anos, 80 anos, Deus libera um homem para salvar esse povo, para libertar esse povo, com 40 anos, mas esse homem não entende o tempo e o modo, por isso fica mais 40 anos cativo, né? E se atrasa um pouco o cativeiro, porque Moisés não entende. Moisés volta, confronta Faraó. Esse povo, irmão, que não viu simplesmente um mar vermelho se abrir, eles viram todas as pragas aconteciam, né? Muitos historiadores dizem que as pragas que chegavam ao povo de Faraó não alcançavam os hebreus que estavam lá dentro do Egito no momento. Então, irmãos, quantas coisas esse povo viu, quantos milagres já tinha visto. Irmãos, já parou para pensar que é que você está passando um perigo, uma situação de perigo, os carros e cavalos de Faraó vindo, e um homem, irmãos, tocar o mar e o mar se abrir? Já imaginou que é passar por um mar, querido, sem molhar os pés? E não só isso, depois de passar, olhar para trás e ver o mar fechar sobre o povo. Então, um povo que viveu milagres durante toda a vida. Às vezes nós não estamos vivendo esses milagres, mas eu te garanto que você está sentado aqui hoje, algum milagre você viveu. Nem que seja um milagre de alguém um dia pregar o amor de Deus para você, dizer que Deus tinha um jeito na sua vida, você todo tortinho, mal acabado, hoje está sentado aqui bonito, cheiroso, cheio de Deus, com a vida transformada, você já é um milagre. Sabe, às vezes vai ter pessoas que vão ter milagres, que Deus libertou disso, libertou daquilo, libertou da droga, e aquele que nasceu na igreja pensa que bonito é o outro. Não, irmão, o maior milagre é ser santo, o maior milagre é não tocar no pecado, o maior milagre é não tocar nas impurezas, é ter uma vida santa, pura, casar em santidade. Bonito é isso, irmãos, bonito não é bênção, aquele que sai do lamaçal do pecado, mas parece que a igreja fica olhando aquele que sai do lamaçal do pecado, e esquece que bonito é ser santo. Isso já é um milagre. E esse povo aqui, irmão, numa situação da vida, começa a olhar para aquilo que era difícil. O que aconteceu? 3 dias sem água. Pastor, mas ficar sem água? Irmão, ficar sem água é terrível. A minha aqui, ó.
Só que um povo que viu o mar abrir, se desesperar porque estavam 3 dias sem água. Deixa eu te falar uma coisa, a saúde física podia estar fraca, a saúde emocional, dor de cabeça, mas eles tinham que crer que o mesmo Deus que abriu o mar, era o Deus que ia dar água, era Deus que ia dar o pão, era o Deus que ia dar as vestimentas. E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes nós pensamos que o nosso problema é o maior problema do mundo? Não, mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Irmãos, está difícil? Vai no hospital do câncer. Nossa, vontade de parar. Irmão, vai no hospital do câncer. Vai lá dar uma volta lá e volta para mim domingo que vem e fala que está com vontade de parar. Você vai ver que seu problema é muito pequeno. Sabe, pastor? Não, irmão, eu não estou aqui para tirar o problema, a dor de cada um, porque eu hoje tenho menos, mas já passei coisas terríveis. Mas nós temos que crer que Jeová Rafá, o Senhor que sara, pode sarar a minha vida, pode sarar a sua vida, pode sarar a sua casa, pode sarar seus filhos, pode sarar seu ente querido, porque Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Uma situação contrária em nossa vida, 3 dias sem água, e o povo gerou desespero. Sabe o que faltou no povo? Fé. Quantas vezes nós estamos nos cultos, todos os domingos, e nos falta fé? Ah, pastor, não é possível. É possível, irmãos. Quando a situação contrária chega em nós, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu tenho uma palavra, mas eu não tenho fé para essa palavra cumprir. Você já desagrada a Deus. Pastor, eu tenho uma promessa, mas quando tudo estiver bom, eu vou realizar a promessa. Vai morrer com a promessa. Pastor, Deus falou para mim que eu vou fazer isso, aquilo. Quando o recurso chegar, eu vou fazer. Vai morrer sem fazer, porque o recurso está no propósito. É entrar na palavra de Deus, e Deus começa a derramar a graça, derramar um recurso, trazer as pessoas para a palavra, trazer as pessoas para a promessa. Você não faz, é porque te falta fé. Muitas vezes nós não descansamos por falta de fé. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: nossa, eu não dormi nada essa noite por causa de um problema? A minha pergunta é: resolveu? Porque se resolver, eu vou passar madrugadas e madrugadas sem dormir. Vou começar a pôr sabe aquelas pauzinhas no olho assim, ó. Porque, irmão, porque não, você tem que deitar e descansar e crer que Deus vai fazer. Porque a Bíblia fala que Deus dá os seus enquanto dorme. Às vezes está acordado por uma coisa que Deus vai fazer. Você perde o sono por aquilo que Deus quer fazer. E Deus olha do céu e fala: não posso fazer, você não descansa. Sabe quantos milagres nós já vimos até aqui, mas em algum momento da vida a gente esquece. Eles vinham de uma grande vitória, eles vinham de um culto poderoso, de uma grande adoração. Sabe o que eles tinham acabado de fazer? De adorar a Deus, de cantar cânticos. Não precisa abrir. Olha o que Êxodo 15:2 fala: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, Ele foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai e por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Irmãos, eles vinham cantando, adorando. Miriam com seu pandeiro, irmãos, começou ali o ministério de dança da igreja. Foi com Miriam adorando. No mesmo momento que eles saem de uma grande festa, no primeiro problema eles param. E muitas vezes somos nós. Nós saímos de uma conferência, irmão, queimando por Deus. O problema é discussão em casa, acabou o poder da conferência. O primeiro boleto que vence, no momento você não tem o dinheiro, acabou o poder da conferência. Esse é o retrato nós como igreja. Quando a gente olha essa história, parece, não é possível que esse povo fez isso. Não é possível que nós ainda somos assim. Todos nós aqui, irmãos, incluindo o pastor. Né? Começa aqui, irmãos. Tem momentos na nossa vida que a gente pensa: meu Deus, e agora? E Deus olha do céu e fala: homem de pouca fé, eu sou o Senhor que faz, eu sou o Senhor do milagre, eu sou o Senhor que cura. E a gente tem que dar uma cabeçada para dobrar o joelho e ouvir Ele. Às vezes nós estamos orando, dizendo: Deus, Deus, Deus. Deus fala que você ficar calado, eu falo, porque só você que fala nessa história. É um diálogo, um com o outro. Você está lá chorando, pastor Mel, chorando. E Deus não fez ainda porque você não entrou em silêncio. Deus não fez ainda porque você não descansou. Quantas vezes nas nossas casas nós estamos querendo mudar a esposa, ela precisa mudar, e Deus fala: muda você. Mas minha esposa, e Deus fala:
muda você primeiro, depois eu mudo ela. E nós estamos querendo obrigar o outro a fazer uma coisa, sendo que nós não nos transformamos. É o momento, irmãos, da gente crer que Deus vai fazer, porque Ele é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Verso 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o lugar de Mara. Havia ali uma promessa, mas não podiam desfrutar. Eles passaram 3 dias e de repente eles encontraram as águas de Mara, mas as águas eram salgadas e eles não podiam desfrutar das águas. Sabe o que é isso? Nós temos uma promessa, chegamos ao lugar da promessa, colocamos os pés na promessa, mas nós não desfrutamos da promessa. Imaturidade, reclamação, murmuração, ingratidão, esse somos nós. Estamos dentro do lugar da promessa, o primeiro vento contrário começa, desculpa a brincadeira, igual o Mutley, resmungar. Você está dentro do lugar da promessa e se levanta pessoas contra você no lugar da promessa, aí você vai e ataca a pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai e fala, não posso cumprir a promessa. Porque quando você coloca os pés no lugar da promessa, irmão, se tem algum que não descansa é o diabo, ele já está na eternidade condenado. Você pensa que ele vai parar? Ele vai sempre levantar contra a sua vida, contra a sua casa, contra seus filhos, contra as pessoas ao seu redor, mas nós precisamos estar de olho no Senhor que prometeu. Havia um lugar da promessa, mas não podiam desfrutar. As águas falam do Espírito Santo. Quantas vezes nós temos o Espírito Santo, mas nós não desfrutamos da presença do Espírito Santo? Pastor, quando? Quando você levanta e não diz, bom dia Espírito Santo. Quando você levanta da sua cama e não tem um tempo, que pode ser 2 horas, ou pode ser 1 minuto e meio, porque Deus não quer tempo, Deus quer um coração. Quando você olha e fala, meu Jesus cheiroso, obrigado por essa manhã, eu estou aqui caindo de sono, estou aqui caindo de cansaço, mas obrigado porque o Senhor está comigo. Quando você levanta, como diziam os mais antigos, igual um cavalo, levanta, sai, e lá 9 horas da manhã você lembra do Espírito Santo, fala, Senhor, o Senhor está aqui, né? Ele fala, eu já estava, é você que não lembra de mim, sabe, tê-lo e não desfrutar, devido o quê? Devido à amargura. No livro de Ruth, Noemi muda o seu nome de Noemi para Mara, após a morte dos filhos e do marido. Mara significa aflita, angustiada, tristeza, pessoas que não vão viver os seus milagres. Noemi, aquela que numa situação contrária, não estou falando que era fácil não, irmãos, porque perdeu um marido que tomou uma decisão errada, ela perde os filhos, perde o marido, mas ela muda o nome para Mara. Ela decide ser uma pessoa amargurada. Nós precisamos levantar desse lugar da amargura, da tristeza, para poder acessar um lugar em Deus. Porque se a gente não levantar desse lugar, deixa eu te falar uma coisa, você vai viver a vida inteira na igreja, em nome de Jesus ser salvo, mas não vai viver o que Deus tinha para a sua vida. Quantas vezes a gente vê as pessoas no culto, mas nunca assumem os lugares que Deus chamou elas na igreja? Boa parte por um espírito de amargura, por decidir não viver o que Deus tem. Jesus curou pessoas que estavam com sentimento, quando foi trocado o sentimento de amargura pelo sentimento de fé. Jesus curou muitas pessoas automaticamente, amarguradas da vida. A mulher cananeia que chega até ele, gritando, ela tinha um sentimento ali, irmãos, mas quando ele fala, já pensou, irmão, se Jesus chamasse a gente de cachorro? Já parou a pensar? Essa mulher chegou a Jesus e Jesus falou para ela, fala que não tem comida agora para os cães, não, é só para os filhos. Mas ela olhou e falou, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa. Jesus olha e fala, uau mulher, essa eu posso tocar, porque o sentimento de amargura que ela tinha foi mudado por um sentimento de fé. Nós vamos tirar da tristeza e colocar a fé, tirar a amargura e colocar a fé, tirar a reclamação e colocar a fé, para poder viver o que Deus tem para nós, ou nós nunca degustaremos e viveremos os milagres de Deus. Pastor, sabe o lugar que tem mais promessa? O cemitério, está assim de promessa. Gente que morreu, irmão, com um dom, com porção,
que antecipou a vida. Esses dias eu estava vendo o cara falar para mim: nossa, mas Charles Spurgeon, um dos maiores escritores, fumava charuto. Eu falei: morreu com 40 anos. Gracinha, né? Bom demais, né? Deixou os livros tudo para eu ler. Não cuidou da vida, que o povo acha que é bonito. Olhar esse povo aí, irmão, esses grandes homens, né? Que fumavam isso, aqui, irmão, morreu tudo novo. E eu vou ficar velhinho, irmão, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, pastor Mael, 100 anos, cheio de Jesus, querendo falar do Senhor, pregar para o povo. Por quê? Porque eu vou cuidar de mim. Ou nós vamos levantar desse lugar, querido, ou nós nunca viveremos o que Deus tem para nós. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Não sei, mas eu sei quem está passando aqui nessa noite. Quem está passando aqui é Jesus. Não depende de mim. Ah, pastor, meu problema. Então, o Senhor do problema está aqui nessa noite. Ou você vai para casa com o seu problema, ou você se rende ao Senhor do problema e muda a sua história. Porque fica: minha vida, pastor, irmão, se dobra a Deus, se humilha a Deus, clama a Deus, chora dos pés de Deus, que Deus pode fazer. Chega, irmão, chega de reclamação, murmuração. Sabe, como pastor, vou falar. Desculpa, vou falar. Jesus encontrou com as pessoas uma vez só, e a vida delas foi mudada. Uma vez, ele encontrou a pessoa e a vida foi transformada. Quantos encontros nós temos com Jesus todo domingo, toda quarta, e nada na gente muda? Já pode pensar sobre isso? Esse povo, irmão, que encontrou Jesus, não tinha a Bíblia não. Zaqueu, Bartimeu, ninguém tinha uma Bíblia, e a gente tem uma Bíblia, e a nossa vida não muda. Então algo em todos nós tem que ser mudado. Chega de imaturidade, chega de buscar um lugar na igreja, como se a igreja fosse time de futebol. Se me escalar, eu vou na igreja. Irmão, pelo amor de Deus, se for eu que prego, eu venho. Se for eu que sou diácono, eu venho. Se for eu que fiz estacionamento, eu venho. Ah, pastor, mas você vai ficar lá de fora olhando os carros. Irmão, eu vou ligar o telefone e ficar olhando o carro lá, pastor Maior, com o culto lá, ó, recebendo, pregando para o povo. Quem passar ali, irmão, vai ouvir de Jesus. Porque eu entendo que se eu ficar lá de fora, irmão, no estacionamento olhando o carro lá, eu estou lá em missão ao meu Senhor. Estou lá fazendo para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Muitas vezes nós pensamos, irmão, que em grande conferência, você não sabe o que acontece lá em Itajaí, nos filhos ministeriais, com os caras que nem os pés colocam lá dentro, que fica lá no estacionamento. Você não sabe o que esses caras recebem. E eu falo porque eu já vi. Irmão, chega lá, os caras estão olhando o carro aos prantos, falando: o Senhor veio aqui e falou comigo. O Senhor estava aqui agora. Deus me encontrou. Irmão, eu já vi. Cara chorando, ajoelhado lá. O que você tem? Cara, Deus me pegou aqui. Quem está pregando? Falou: nem sei. Eu sei quem está aqui nesse estacionamento aqui. E ele está aqui. O Rosa de Saron. O Rei de Reis. E Senhor de Senhores. Porque é um lugar que você entra. Não é uma palavra, é um lugar que você acessa no Senhor. Carrinho de pipoca, o pipoqueiro estava chorando lá. O que você tem? O Bertelli passou aqui e profetizou. Foi mais doido é o Bertelli ainda. Pegou o pipoqueiro lá e falou que o pipoqueiro nas nações, o cara nem vendia pipoca, Gilberto, só chorava. Falei: me deixa vender uma pipoca para receber desse jeito aí, irmão. Por quê? Porque é um lugar que a pessoa entra. Verso 24: e o povo murmurou contra Moisés, dizemos: que havemos de beber? Primeira coisa, irmão, a murmuração te afasta dos milagres. O povo, irmãos, que viu o mar abrir, que viu tudo isso, depois de 3 dias acionar o lugar da água, mas a água ser amarga, aonde que eles vão? No Moisés. Moisés, mas e agora? Sabe quem é o cara mais paciente, irmão? É Moisés, o cara mais paciente da história. A murmuração te afasta dos milagres. Pastor, mas você não sabe que eu estou orando. Não sei, mas para de reclamar que eu começo. Para de reclamar e começa a orar. Começa a chorar, começa a se prostrar, começa a jejuar, começa a dizer: Deus vai mudar, Deus vai fazer. Porque enquanto se a murmuração não sai dos seus lábios, deixa eu te falar uma coisa: você vai morrer fora da promessa de Deus. Pastor, eu achei que ia ser só vitória aqui hoje. Vai chegar a hora, mas eu preciso primeiro corrigir a rota. Sabe um aplicativo, irmãos, que você vira na esquina errada e tem o Waze, ele recalcula a rota, pastor Ismael? Assim é o Espírito Santo. Toda vez que nós erramos a rota, o Espírito Santo é nosso Waze. Ele fala: a 300 metros, vire para a direita. O Espírito Santo vai lá e fala: vamos lá, eu te amo demais, vou te levar no lugar que você precisa acionar a sua vida. Verso 25: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore.
e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Você clama ao Senhor, Ele mostra. Sabe o que a Bíblia fala do Senhor? Mostra uma árvore. O madeiro é o filho, querido. Quando você vai ver a história de Eliseu, o machado que afunda, Eliseu fala o que para aqueles homens? Joguem o machado, para que joguem o cabo. O madeiro aponta para o filho, e as águas apontam para o Espírito. Sabe, esse versículo aqui, a gente podia parar por aqui, orar, entender isso aqui. Você clama ao Senhor, Ele te mostra o Filho, e o Filho transforma seu espírito amargo em um espírito doce. O Senhor usa o madeiro, usa a cruz para acionar as águas, e as águas são o Espírito. Jesus tem o poder de tirar esse espírito amargurado e colocar um espírito vivo na sua vida, um espírito que reclama e um espírito doce. Como o pastor Douglas sempre fala, irmão, crente não pode ser mal-humorado. Pelo amor de Deus, crente beiçudo é ruim demais. Crente tem que ser alguém alegre, alguém que chega num lugar e fala, aquele homem ali, ele é cheio de Deus. Mal sabe o que está na cabeça daquela pessoa que diz para pastor Ismael, está com tanto de problema, mas está, ô meu amado, bom dia. Porque ninguém quer ser igual a uma pessoa amarga. Ninguém quer ser igual a uma pessoa amarga. Então, se o Senhor nesses dias tem te feito assim, que o Espírito Santo transforme as águas amargas em águas doces na sua vida. Verso 26, e disse, se ouvires atentamente a voz do teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e inclinar os teus ouvidos, os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Ninguém vai acionar um milagre sem passar por um processo. Pastor, qual o primeiro processo? Se ouvires atentamente a voz de Deus. Nós queremos ver o milagre, mas nós não paramos para ouvir Deus. Pastor, mas eu leio a Bíblia, mas você ouve seus irmãos do seu lado? Você ouve seus pastores do seu lado? Você ouve aqueles que... Não, eu já sei como fazer, meu irmão. Desculpa, você vai morrer. Ah, pastor, mas para quê, irmão? Pastor tem pastor, sabia? Que pastor sem pastor vai perder, vai cair, vai derrubar uma igreja. Que pastor tem que ser pastoreado. Primeira coisa que eu falo para alguém que tem pastor, quem é seu pastor? Não tem, amigo, Deus te abençoe. Pastor tem que ter pastor. Se ouvires atentamente a voz do teu Deus, primeiro passo. Segundo, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Não basta ouvir Deus, tem que fazer o que Deus está falando. O que é reto diante dos olhos de Deus? O que a Bíblia fala. Ah, pastor, mas não concordo. Para mim não importa que você concorda, é o que a Bíblia fala. Hoje eu concordo com tudo que está escrito, mas teve um momento da minha vida que eu pensava, não é bem assim não. Quebrei a cara, pastor Ismael. Quebrei a cara e Deus me trouxe de volta no que é a palavra dele. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Ouve Israel. Sabe o que é ouve Israel? Ouve e obedece. Não é só, pastor, eu tenho ouvido tanta palavra, tá, e qual você tem obedecido? Porque às vezes a gente procura na internet, muitas vezes as pessoas procuram na internet algo para justificar o pecado delas. Ah, pastor, eu gosto de uma canjibrina lá, e fulano toma canjibrina. Eu gosto de fumar, e Spurgeon fumava. Quer morrer com 40 anos, 45 anos? Porque foi com essa idade que Spurgeon morreu. Então cuide da sua saúde e incline teus ouvidos a teus mandamentos. E outro detalhe, guardares todos os seus estatutos. Não foi do jeito que eles queriam, não foi de uma maneira correta. O Senhor falou para Moisés, eu vou te dar um padrão, e o padrão é esse. Então deixa eu te falar uma coisa, existe um padrão, existe uma regra de fé e prática, chamada a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, se eu viver o que está escrito. É simples. Não é, irmão, chegar querendo, Deus vai fazer um milagre, irmão, tá bom, Deus fala, e aí? O que você vai me entregar? Nós chegamos pedindo para Deus, mas nós não queremos submeter a Deus. Sabe quando eu me submeto a Deus? Quando eu ouço Deus, quando eu ouço a minha esposa, quando eu ouço um pastor amigo meu, eu estou me submetendo a Deus. Não é eu dizer comigo, pastor, mas você é o pastor, mas Deus está falando, irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus falava face a face só com Moisés naquele tempo, hoje Deus fala pelo Filho, Jesus. E Deus fala através dos amigos. Um homem que anda sozinho vai morrer no caminho. Um homem que está indo por um caminho, está todo mundo falando para ele não ir, meu amigo, a queda vai ser certa.
a queda vai ser certa. Um homem que não ouve seu pastor, deixa eu te falar uma coisa, você pode ter certeza, existe um prazo de validade. Vamos voltar no 26. Se ouvires atentamente a voz do teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclinares teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares seus estatutos, vírgula, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus vai te sarar, você vai ver milagre, vai ver processos, coisas na sua vida, no seu casamento, se você viver isso. Uma promessa, eu sou o Senhor que sara, mas existe um caminho para acionar o Senhor que sara. Não é simplesmente chegar e dizer, o Senhor vai me sarar, Ele vai olhar e falar, tá bom, e o que você vai me entregar? Verso 27, então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Elim significa um lugar de descanso. Quando você vive o processo, pastora Cida, quando você vive um milagre, o Senhor vai te levar, depois do processo, a um lugar de descanso. Sabe, você vai viver um deserto, ver situações que você vai se prostrar, se arrepender, se humilhar, cumprir os mandamentos, cumprir os estatutos, submeter a Deus. Após isso, você vai chegar em Elim. Elim é um lugar de descanso. E a Bíblia fala que em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Sabe, 12 fala de um lugar de governo, que as águas vão governar a sua vida. E palmeiras fala de um lugar de descanso. 70 diz discípulos, 70 fala dos anciões. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos a sombra do Novo. A velha aliança é a sombra da nossa aliança. Por isso em Êxodo, Jeová Rafá já apontava para os milagres de Jesus. Jeová Rafá, o Senhor que sara, apontava para o Cristo. Êxodo 15 aponta para Jesus, o Filho de Deus, que vinha sarar a terra, que vinha curar enfermos, mas sarar a humanidade pela morte na cruz. Quando a gente olha o Antigo Testamento, é a sombra do Novo. Mas por onde ele chegou com essa porção? Sabe qual foi o primeiro lugar que Jesus acionou, querido? Seus milagres, tantos lugares para Jesus chegar. Jesus começa aonde os milagres? Num casamento. Por que Jesus começa os milagres no casamento? Porque um dia o noivo vai vir casar com a noiva. Jesus podia começar o milagre com o cego de Jericó, podia começar o milagre em outro lugar, mas ele vai primeiro, irmão, no casamento, apontando para aquele noivo que vai vir casar com a noiva, que somos nós, o rei, o soberano, o Filho de Deus. Que deixa eu te falar uma coisa, vai vir, irmão, como um homem, com as mãos furadas, com os pés furados, poderoso, e um cavalo branco, casar com a igreja. Por isso o milagre começou em um casamento. Jesus, o tempo está passando. João 2, verso 1. João 2, verso 1 diz assim: ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Irmãos, provavelmente era algum amigo da família, porque estava ali a mãe de Jesus e convidou Jesus, os discípulos. Então peraí, convidou um mais 12, né? Só um amigo, né, Alexandre, convida esse tanto de gente para um casamento, né? Convidou a mãe, estava Jesus e leva também os discípulos. Porque nem 1, 2 convites, né, Gilberto? É 12, 15, 18, né? Tinha que ser amigo, irmão, não podia ser qualquer pessoa para chegar esse tanto de gente numa festa que já estava pronta. E o verso 3 diz: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Vinho fala da alegria, fala de celebração. Uma coisa que a falta do vinho na festa, sabe o que apontava? Para uma vergonha, apontava para uma desonra, apontava para um casamento, algo que foi feito, uma data especial, às vezes de alguém que um dia teve na casa de Maria, porque Jesus não começa com 30 anos não, irmão. Jesus deve ter dormido no templo assim igual Judá um dia, foi pequenininho um dia. Jesus pode ter tido nessa família aqui, desse casamento, pode conhecer, a mãe devia ser amiga de Maria, essa mãe do casamento podia estar na casa de Jesus. E por que Maria se compadeceu desse casamento? Provavelmente era algum amigo.
Quanta gente se compadece de um amigo, pastor, que está passando um problema, uma necessidade, e a gente tenta ajudar esse amigo de alguma maneira. O sentimento de Maria, irmãos, não foi simplesmente qualquer um, foi olhar a desonra chegar nessa festa, uma festa que foi programada, que foi sonhada, que foi desejada. E você vai ver, querido, o verso 4 disse Jesus à mulher. Verso 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Verso 4, disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Porque existia o tempo e o modo. Existia o tempo de Jesus começar a operar milagres, né? Existia o tempo de começar a acontecer na minha vida, na sua vida. Mas a minha pergunta é, quando começar o tempo, eu vou me preparar? Não, você tem que se preparar para quando chegar o tempo, você viver o que Deus tem. Ninguém entra num vestibular sem se preparar, porque na nossa vida nós não nos preparamos para a obra que Deus tem para nós. Pastor, como é que eu me preparo? Bíblia, oração, jejum, Espírito Santo. Lê a Bíblia e fala Bíblia, Espírito Santo, Bíblia, Espírito Santo. Isso é uma preparação. Uma preparação é estar num culto, uma preparação é vir num culto de oração, uma preparação é escutar aqueles que andaram na sua frente, é aconselhar com aqueles que andaram. Não é chegar e dizer, pastor Ismael, eu queria que você orasse, que eu saí do meu serviço. É dizer, pastor Ismael, eu estou com problema no meu serviço, vamos orar? Muitas vezes, irmãos, procura o pastor quando já fez bobagem. Nós não nos aconselhamos para tomar uma decisão. A gente toma a decisão e comunica o pastor. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é pastorear, isso é ser colega. Isso é ser colega, isso é ser amigo. Isso não é pastor. Pastor é dizer, pastor, eu estou passando um problema na minha vida e eu preciso de oração. Pastor, as coisas estão ficando difíceis no meu trabalho, pode chegar uma hora que eu posso perder meu trabalho e o pastor está orando por você. Se chegar no dia que perdeu o trabalho, o pastor tem uma palavra de Deus para a sua vida, mas não comunique o pastor. Quantas vezes nós fazemos um plano e envolvemos Jesus nele? Nós não aconselhamos, nós fazemos e colocamos Jesus dentro do plano. Jesus disse, mulher que eu tenho contigo, não é chegado a minha hora. Você vai ver, querido, dois tipos de milagre na Bíblia: milagres instantâneos e milagres processuais. O que é um milagre instantâneo? Jesus curou muitas pessoas num momento assim, como encontrou Zaqueu, Bartimeu. Zaqueu foi um processo, Zaqueu sentou na mesa, mas Jesus passou por pessoas, tocou pessoas e essas pessoas foram curadas. Dizia aqui ao Leônidas e a Tiziane, tem pessoas que entraram por um culto de uma igreja assim, irmãos, e Jesus libertou elas na hora. Esse foi um milagre instantâneo. Mas existem milagres que são processuais, e a maioria dos milagres são processuais, não são de uma hora para outra. Como eu, quando servia o miserável lá, eu vi as pessoas, pastor, entrar na igreja e testemunhar, nossa, porque o dia eu entrei no culto e Deus me libertou. Irmão, eu ficava numa inveja santa. Falava, irmão, eu estou passando uma prova, por que Deus não faz isso comigo também? Irmão, eu tinha a inveja santa, né, para não falar que é inveja, né, que a palavra é inveja. Eu estou aqui, irmão, chorando, jejuando, sendo liberto, sendo curado, porque o meu milagre era processual. O milagre da nossa casa vai ser processual. O milagre de uma geração de um filho, de uma pessoa que não pode ter um filho, muitas vezes é instantâneo, mas a maioria é processual. É Deus tocando, Deus curando, Deus te mostrando que você é ruim. Quando você começa a achar que você é a última Coca-Cola, Deus vem e te mostra que você não é ninguém. Quando você começa a achar que é alguma coisa, Deus vem e te humilha. E quando você se humilha, a Bíblia diz que quando você se humilha, o Senhor te exalta. Não é você, os humilhados vão ser exaltados. Não vai, irmão. É quem se humilha, Deus vai te exaltar. Pastor, estou vindo uma prova. Então se humilha, se rende a Deus. Faz como Davi quando pecou, rasga suas vestes e clama ao Senhor. Irmão, se o Senhor não mudar a sua vida, não mudar a sua casa, não mudar a sua família, Ele não é Deus. Porque eu posso falar isso, irmãos, Deus mudou minha vida, Deus mudou meu casamento, Deus me deu um filho que não podia existir, mas não foi fácil. E vou falar uma coisa, parece que na minha vida tudo é mais difícil, pastor Mel. Tudo na minha vida é mais difícil. Eu falo, Deus, por quê? Deus fala, vai chorando, que a vitória geme e chora. Eu sempre lembro daquela música, que é vitória, vai chorando, geme e chora, irmão. E eu vou chorando, gemendo e clamando a Deus, mas no final acontece.
Então nós precisamos entrar no lugar do milagre. Esteja preparado para o dia do milagre. Quando Deus fizer esse milagre, eu vou fazer tal coisa. Não é assim, você faz primeiro e depois Deus faz. Preciso de um milagre no meu casamento. Seja você o milagre, para que o Espírito Santo faça através de você. Ah, pastor, você não conhece meu marido, mas Deus te conhece. Pastor, minha esposa, mas Deus te conhece também. Então o problema não é num, o problema é nos dois. E nós queremos mudar o outro. Nós não dizemos, o problema sou eu lá em casa. Quem já falou isso? Eu falo. 99% das vezes lá em casa, o problema sou eu dessa casa. Me mata, me conserta, me ajuda. E às vezes às vezes não, mas mais que depressa eu clamo a Deus. Quando tem um problema na igreja, irmão, a minha oração para Deus é: Senhor, o problema aqui não é ninguém, o problema sou eu. Toca na minha vida, eu quero me arrepender diante do Senhor. Seja o que for, irmão, seja grave, seja pequeno, o primeiro que se prostra no chão sou eu. Porque se não for eu não mereço ser pastor dessa igreja, irmãos. Porque a Bíblia fala que se um peca, o corpo peca. A Bíblia fala que se um cai, o corpo cai. Então quando um cai, o primeiro que joga no chão sou eu. O que eu fiz? Nada, mas eu me coloco como pastor da igreja. Porque eu preciso entender, irmãos, que Deus está tratando. Quantas vezes acontecem essas coisas na igreja e os pastores ficam assim, espera, parece goleiro bater o pênalti, fica assim, querendo agarrar. E eu levanto as minhas mãos e falo: Rei de reis e Senhor de senhores. Ou eu me jogo no chão e digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o que acontece do verso 4, verso 5. Verso 5 diz assim: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele disser. Peraí, mas no verso 4 ele fala que não tem parte nenhuma com ela. E no verso 5 ela já está dando ordem. Sabe o que aconteceu aqui? Um tempo. Jesus falou para ela que não tinha nada com aquilo. Sabe o que gerou no coração dela? Angústia. Gerou no coração das pessoas? Angústia. E eu acredito que depois de um tempo, pastor Ismael, Jesus falou: agora chegou a hora. Não foi assim, irmão, do 4 para o 5, porque no 4 ele está falando para a mãe que não tem nada com isso. Mas no 5 ele está falando: pode chamar todo mundo aí e ouve o cabeludinho da Galileia aí, porque agora ele chegou. A mãe conhecia o filho, a mãe sabia que ele era o Senhor soberano, porque a mãe ficou grávida do Filho de Deus, irmãos. Quando ela viu a necessidade, ela se compadeceu, e Jesus falou: mulher, não tenho nada a ver com isso. E eu acredito que deu as costas e saiu. Eu acredito que deu as costas e saiu. Porque mãe é brava, né, irmão? Imagina que é um filho falar isso para a mãe, hein? Tem nada com a senhora agora não. Ixi, se fosse a minha, me dava um pescoção. Mãe é brava. Mas ela sabia que ele era o Filho de Deus. E no verso 5 ela mostra dando ordem, dizendo: pode arrumar tudo, porque o Rei de reis e Senhor de senhores está nesse lugar. Ele vai fazer o milagre, ele vai preparar a celebração, a alegria. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas a alegria pode voltar na sua casa, a alegria pode voltar no seu lar, a alegria pode voltar no seu coração. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus essa noite. Aleluia! Ah, meu Deus, o Senhor é lindo demais. Verso 6: estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada um cabia 2 ou 3 almudes. Talha de pedra. Por que as talhas eram de pedra? Porque ele é a pedra angular. Ah, meu amigo, não podia ser diferente, não podia ser um vaso de barro, tinha que ser uma talha de pedra. Ele é a talha de pedra, e nós somos o odre que precisa da pedra, que precisa do vinho novo. Os almudes eram 3 almudes, em torno de 30 litros mais ou menos de vinho. Verso 7, disse Jesus: enchei as águas essas talhas, e encheram até em cima. E disse: tirai agora, e levais ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando ele é bebido, o inferior, guardastes o melhor vinho. Jesus faz o primeiro milagre no casamento para apontar o maior milagre, a salvação. Muitas pessoas oram por um milagre que não aconteceu, porém não entregaram de verdade a sua vida confiando. Sabe, muitas vezes nós estamos vendo, mas não estamos enxergando. A gente vê, eu vejo esse problema, eu vejo isso, aquilo, mas você não enxerga.
Sabe o que Jesus enxerga? Jesus não enxerga um morador de rua, Jesus enxerga um pastor. Jesus não enxerga um casamento destruído, Jesus enxerga uma casa que toca casamentos. Jesus não enxerga uma enfermidade, Jesus enxerga um homem curado para tocar outros curados, dizer: eu passei por isso aqui e você pode ser curado, porque Ele me curou, Ele fez em mim, e esse Jesus que fez em mim pode fazer na sua vida. Nós precisamos parar de ver e começar a enxergar que precisa ser exatamente como aqueles que creram, já estavam enxergando o seu milagre. Deixa eu te falar uma coisa: o cego de Jericó não via Jesus, mas ele enxergava o milagre. Porque ele enxergava o milagre, porque ele dizia: filho de Davi, tende compaixão de mim. E aqueles diziam: cara, cala a boca, você está enchendo demais. E quanto mais mandavam calar, mais ele gritava. A mulher cananeia, irmão, ia gritando, e chegou um ponto que ela gritava tanto que os discípulos falavam para Jesus: pelo amor de Deus, Senhor, despede essa mulher aí, livra dessa mulher, essa chata. Se fosse hoje era esse mesmo, Gilberto, o chato. Que mulher enjoada. E ela não parava, e ela continuava, porque ela não via, mas ela enxergava. Sabe, irmãos, o centurião que chegou em Jesus, deixa eu te falar uma coisa, ele chegou acreditando: eu sou servo, eu sou o Senhor de homens, e eu sei quem o Senhor é. Ele era um soldado romano, e ele falou: basta uma palavra do Senhor, e o meu servo vai ser curado. Jesus se dispôs a ir na casa dele, mas ele não via, ele enxergava. E a minha pergunta é: a gente está enxergando? A gente de verdade, irmão, está enxergando o que Deus pode fazer na nossa vida? Está enxergando um milagre? Ou a gente até crê, mais ou menos, né? Mais ou menos. Deus tem uma palavra, a gente acorda um dia, irmão, um leão, xarabarabarabara, dá de tarde, está chorando, porque a conta atrasou. Está chorando porque as coisas não aconteceram como você gostaria. Está chorando porque te traíram. Me traíram, irmão. Você quer ser discípulo de Jesus, não quer ser traído? Está chorando porque estão me perseguindo. Irmão, milagres maiores que Jesus, mas as perseguições de Jesus não tem como negar, não. Os problemas que você vai viver, as aflições que você vai viver, não tem como correr. Quantos de nós nos convertemos e parece que piorou, né? Só eu fui assim. Parece que sua vida estava tão boa, aí você converte, piora. Dá vontade de parar com essa vida aqui, irmão. Eu estava lá no mundo todo perdido, lá não tinha problema. Agora eu converti, está difícil. Porque o Senhor está extraindo o melhor da sua vida. Deus está tirando o azeite novo. Deus está prensando, irmão, prensando ali para de você tirar coisas boas. Às vezes nós passamos um problema, né? Uma dificuldade, um problema, mas nós esquecemos que Jesus suou sangue no Getsêmani. E aqui não é o Filho de Deus só, é o homem. Já pensou que é suar sangue? Chegar num nível de angústia, de transpirar sangue. Por quê? Porque ele ia cumprir um propósito. São tempos que nós vamos parar de ver e começar a enxergar o que Deus pode fazer. Eu quero ler um texto para a gente acabar. Queria chamar os meninos do louvor para vir para cá. Aqui a gente vai adorar a Deus. Não precisa abrir. Quero ler esse texto aqui para a gente orar. 1 Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, pôs o seu rosto entre os joelhos. Disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volte lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez, eis que uma pequena nuvem, como o tamanho da mão de um homem, subindo ao mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha teu carro e desce, porque haverá chuva. A chuva não te impeça. Então deixa eu te falar uma coisa: tire seus olhos do problema e comece a gerar o seu milagre. Faça como Elias. Elias, irmãos, entrou na posição de córcora assim, irmãos, com a cabeça no meio das pernas, e começou a gerar um milagre. E falou para o céu: vai lá olhar. Ele foi uma vez, voltou e falou: não deu nada não, Elias, pode voltar lá, pode voltar lá. Deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos parar de desistir e ser de verdade servos de Deus, começar a clamar, gerar, buscar um milagre, porque pode não ser nada, mas você pode olhar hoje e ver uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, e era o sinal
que uma grande chuva viria. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus nessa noite. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem.